Muito tem se falado no tempo de transição que atravessamos atualmente e suas inevitáveis implicações na educação do homem moderno, que sofre uma modificação de ideias e de consciência, tornando-se cada vez mais globalizado e compenetrado no seu papel de transformação da sociedade. Porém, não raro, as pessoas mostram-se perdidas quando são chamadas à transformação moral, necessária para o enfrentamento dos desafios atuais e para a manutenção do equilíbrio mental, essencial para a saúde do espírito. Mortes coletivas, catástrofes naturais, violência, inversão dos valores familiares e morais, aturdem a todos e batem à nossa porta, convidando-nos à reflexão e à tomada de atitudes positivas, à modificação de antigos comportamentos prejudiciais que nos darão condições de fortalecimento para as crises que virão, ora como provas, ora nos mecanismos de ação e reação, causa e efeito, até que a Terra transforme-se em um mundo de regeneração. Confrontado pelos pesares da vida, aquele que adentra pela primeira vez a casa espírita precisa de socorro espiritual e muitas vezes também de recurso material. Depois de algum tempo, atende ao chamado dos mentores espirituais que o incitam a buscar as virtudes para, enfim, encontrar a paz interior, a tão sonhada e almejada relativa felicidade, que não é só possível, mas certa, pois a felicidade plena é o destino de todos nós. E quais são os desafios que o principiante espírita precisa enfrentar para vencer suas deficiências morais? Saber viver em sociedade é uma arte que passa pela indulgência, pela paciência, pela renúncia, enfim, pela caridade, que é o amor em ação. A arte que ainda não aprendemos, posto que agimos mais segundo os nossos próprios interesses e na posição defensiva, condicionando o nosso bem proceder para com os semelhantes, se esses primeiramente procedem bem para conosco. Aí está uma das grandes inversões de valores que nos causam lágrimas. Privilegiamos o egoísmo sem dar-nos conta do quanto ele nos gera sofrimento. O Espírito Fenelon esclarece-nos na questão 917 de O Livro dos Espíritos. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. E na mesma questão continua Fenelon, explicando-nos a grande causa das dificuldades que o principiante espírita sente, muitas vezes, quando se dedica à mudança interior. Diz ele: em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que geralmente não o reconhecem. Verdadeira praga social, como bem definiu Kardec, o egoísmo origina as causas dos nossos males. Diz o codificador: quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, aquele que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele, o homem, é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais e provoca as dissensões e destrói a confiança, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Vícios instalam-se no âmago do espírito como falsas necessidades que geram dependência orgânica e psíquica e frequentemente também obsessões de difícil trato. Muitos que procuram a casa espírita veem pelos diversos vícios que afligem nossa sociedade contemporânea. O consumo de tóxicos e de álcool tem aniquilado vidas e destruído famílias ao longo dos séculos. E hoje, o homem moderno acorda para a solução de problemas tão graves.
A sexolatria, por exemplo, deturpa a destinação sublime da energia sexual, fonte criadora do universo, propiciando quadros dramáticos de vampirismo espiritual. A nova geração, que já começou a atuar no mundo, não comporta mais tais desequilíbrios. Muitos elegem a fuga à realidade como a causa para os seus desatinos. Contudo, a nossa verdadeira realidade é a do espírito, plena, fulgurante e promissora, pois que é imortal. Não existe arrastamento irreversível, fatalidade. O que existe são espíritos ainda deseducados para a vitória sobre as suas paixões inferiores. Os espíritos respondem a Kardec que o homem poderia sempre vencer as suas más tendências, às vezes com um pouco de esforço. Mas o que lhe falta, de fato, é vontade, como lemos na questão 909. Certamente, podemos também abordar aqui o materialismo como fonte de desilusão e, consequentemente, de dores morais. Mas, felizmente, o materialismo é cada vez menor e menos frequente. Porém, muitos que se dizem espiritualistas agem como se não acreditassem em nada além do mundo material. E o que há de mais desolador do que a ideia do nada? Se não acreditarmos em nada, dirigimos todos os nossos pensamentos para a vida presente. Aí, essa preocupação exclusiva com o presente nos levará naturalmente a pensar, antes de mais nada, em nós mesmos. Disse-nos Kardec. Inevitável, então, que passemos ao próximo passo da descrença. Vamos aproveitar e nos divertir o máximo possível, gozar o que pudermos gozar, porque quando formos embora desta vida, tudo terminará também. Vamos aproveitar depressa, porque não sabemos quanto isso vai durar. Assim também, iremos tirar outra conclusão, que será um perigo para a sociedade. Vamos aproveitar e cada um por si, pois a felicidade neste mundo é dos mais espertos. Reflete e nos exige a reflexão, Allan Kardec. Outro perigo humano é a violência. Como lidar com ela? Como explicá-la dentro dos padrões da sociedade moderna? Por vezes, apresenta-se na ação impiedosa de espíritos que parecem ter saído diretamente dos povos bárbaros da antiguidade. E em outras ocasiões, manifesta-se no desamor das relações sociais, na desconsideração pelos mais velhos, na crueldade contra os animais, no desrespeito pelo meio ambiente, na incivilidade do dia a dia. Os que se conduzem dessa maneira vivem mais o mundo dos sentidos, dos instintos, apartados de tudo quanto se diga respeito à lei do amor, buscando fortes emoções como meio de saciar os seus desequilíbrios. Muitos que vêm atingidos por esses maus revoltam-se contra Deus. E quando não buscam vingança, porque a ideia já lhes é repulsiva, gostariam ainda de viver no tempo do olho por olho e dente por dente. Olhando além das aparentes injustiças e desigualdades, sabemos que cada um nasce no meio em que lhe é mais apropriado para suas provas e expiações. Os que aparentemente encontram-se deslocados na sociedade são espíritos que estão tendo a oportunidade de se regenerarem em contato com os mais adiantados. Tais criaturas são comuns a todas as sociedades mais adiantadas e sua presença é aplicada da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Elas são, se quiseres, selvagens, só têm civilização e aparência de lobos, extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarar-se entre homens adiantados,
com a esperança de também se adiantarem. Dizem-nos os Espíritos na questão 755 de O Livro dos Espíritos. Oportunidade para os mais atrasados, prova e missão para os mais adiantados, oportunidade de exercitar a caridade que deve extrapolar o campo da palavra ou das elaborações mentais daqueles que abraçam a doutrina espírita como uma opção de vida. Campeiam ainda entre nós, como consequência dos nossos desatinos, as diversas perturbações psíquicas e orgânicas que ganham panorama de pandemia mundial, como, por exemplo, a depressão, ou ainda as neuroses, psicoses, tendências suicidas, etc. Todas residem na desobediência constante das determinações da lei de Deus. O corpo físico somente espelha aquilo que já lhe está instalado no espírito, ou seja, a doença é do espírito e não do corpo. Em meio a todas essas agitações sociais, encontramos de permeio as mortes coletivas da atualidade, cada vez mais frequentes. Sejam por meio de acidentes ou de cataclismos naturais, tantas partidas coletivas de espíritos têm assustado a sociedade do século XXI, pelos desafios que impõe a cada um de nós. Inseridas na lei de Deus e na lei de destruição como consequência, as mortes coletivas nesses momentos de crise em que todas as instituições mundiais passam por mudanças significativas, fazem parte do processo de transição moral. Esses são alguns dos grandes desafios que motivam principalmente o espírita a procurar o espiritismo em busca de respostas ou de auxílio para a sua cura espiritual. Desafios comuns a todos nós e próprios do momento de transição. Como nos relata o espírito Manuel Filomeno de Miranda, antes de atingirmos o equilíbrio necessário para vivermos a era do espírito. A violência, diz ele, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios, os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética e à moral, ao equilíbrio. A verdadeira educação das gerações foi apontada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, como chave para o progresso da educação moral da humanidade. Educação que não se pode confundir com instrução, erro que a maioria incorre. Pedro Camargo diferencia assim a instrução da educação. Abre aspas. Educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada da educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Educar é desenvolver poderes do espírito, não só a aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Fecha aspas. Mas, para que se chegue à verdadeira educação, é necessário que se instrua primeiramente. E é isso que aconselha Allan Kardec a todos os iniciantes que buscam a convicção espírita. E para chegar-se com segurança à convicção, o mestre leonês propõe um método exposto em O Livro dos Médiuns. Como ele nos diz, há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Kardec aponta como condição primordial a boa vontade os iniciantes que querem instruir-se no Espiritismo. Depois, enumera as seguintes obras para que se tenha conhecimento preliminar da doutrina dos Espíritos. Primeiro, o que é o Espiritismo, uma introdução que facilita o estudo mais aprofundado. Segundo, o Livro dos Espíritos,
que contém toda a filosofia e todas as consequências do Espiritismo. Terceiro, o Livro dos Médiuns, para orientar a prática do intercâmbio mediúnico. E a quarta, a Revista Espírita, uma coletânea variada e riquíssima que fala de fatos, explicações teóricas e de trechos importantes do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Ele ainda aconselha a ler tudo o que for publicado a respeito do Espiritismo, ou na impossibilidade disso, caso nos nossos dias atuais, que se leia o principal, nunca se limitando a um único autor. Buscar sempre o Evangelho. E, logicamente, adicionamos a esta lista as demais obras que se compõem na codificação. Devidamente instruído, o principiante espírita deve educar-se para que atinja a felicidade relativa, característica de um mundo e de finalidade para o momento espiritual. Não podemos esquecer da reforma íntima que conseguimos quando compreendemos e experimentamos os ensinamentos de Jesus, tornados mais claros pelo Espiritismo. O Espiritismo é, em seu âmago, a própria educação. Não há como abraçar a doutrina espírita, aceitá-la inteiramente, sem educar o próprio ser. Bem compreendida e bem sentida, como nos diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 17, conduz apenas o iniciante, mas a todos nós, a tornar-nos verdadeiros homens de bem, os verdadeiros espíritas e cristãos. Ao contrário de outras correntes religiosas que têm caráter salvacionista, a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, pretende promover a evolução do homem, que é o progresso pedagógico. Se o Espiritismo é, em síntese, cultural, abrangendo todas as áreas do conhecimento, seu ponto de unificação é justamente a pedagogia. Disse, inclusive, Dora Encontre. Pela visão clara da origem dos males e pela solução que oferece aos problemas que enfrentamos, o Espiritismo tem a missão de regenerar o homem, não só no âmbito individual, mas coletivo. E a educação espírita, nas palavras de Herculano Pires, é o processo de orientação das novas gerações, de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade. A realidade que compreende o mundo e o homem. Para o homem viver com proveito no mundo, deve saber o que é ele próprio, o seu destino final. Para o mundo não aturda o homem, para que o mundo não aturda o homem, é preciso que o homem saiba o que é o mundo. Eduquemos os homens para o bem e certamente teremos uma sociedade moralizada, pronta para enfrentar todos os desafios que ainda virão, fortalecidas pela verdadeira fé em Cristo que nos uniu. Porque, na verdade, eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Deixou-nos a esperança nosso Mestre Jesus em Mateus 17:20. Pensemos hoje e sempre. Sejamos nós iniciantes ou velhos trabalhadores, na condição de aprendizes eternos, de buscarmos, através da doutrina que nós abraçamos, a felicidade plena através dos nossos próprios esforços e da educação que buscamos plenamente para a evolução de toda a humanidade.